O livro dos Salmos. Não significa que nós vamos fazer uma exposição contínua desse livro, mas nós vamos pincelar os salmos de mais destaque, ou aqueles que têm uma interpretação comum, um pouco mais repetida. E hoje a ideia, não seguindo a ordem, mas é falar no Salmo 2. Não porque foi o Salmo 1 e agora o Salmo 2, mas porque eu entendo que esse Salmo tem algo diferente dos demais para nos ensinar. Salmos 2. Eu estou projetando o Salmo ali no Data Show, e meus irmãos, eu sei que as letras estão pequenas, mas o que eu quero mostrar para os irmãos não é o conjunto desse Salmo, mas são as cores. Então acho que vale. Precisava de ter todo o salmo num slide só, e aí teve que diminuir um pouquinho a letra, mas vai dar para os irmãos compreenderem o que eu quero passar para vocês nessa noite. Salmo 2, diz assim as Sagradas Escrituras: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, nos ensine mediante a Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o pastor Edgar já falou um pouco a respeito do Salmo 1, mas na sua primeira mensagem ele fez uma introdução ao livro dos Salmos, e ele falou que o livro dos Salmos é um livro poético, é um livro de louvor, e cada salmo tem um estilo, um gênero, uma forma de expressar a sua ideia. Existem salmos de lamento, existem salmos de adoração, existem salmos de confiança, salmos de louvor, salmos de contrição, de confissão. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente bate um olho num salmo é saber qual é o estilo dele. E qual será o estilo desse salmo que a gente acabou de ler? O que os irmãos acham? Um salmo de adoração? Não parece muito, né? Um salmo de confissão? Também acho que não. Esse salmo tem uma característica diferente dos demais, porque é um salmo como o Salmo 20 que a gente leu no início desse culto, como o Salmo 21, como o Salmo 45, como o Salmo 89. Este é um salmo real. Não significa que os outros são falsos, mas o livro de Salmos tem um estilo próprio da realeza. É um salmo que expressa a realeza instituída por Deus. É um salmo real, e é por isso que eu quis pregar sobre ele nessa noite, porque é um salmo diferente dos outros.
É um salmo que apresenta um recurso diferente da adoração, diferente do lamento, diferente da confissão. É um salmo que exalta a beleza do rei. E a gente precisa entender por que escreveram salmos a respeito da beleza do rei. Esse salmo não tem um autor definido, mas a maioria dos comentaristas acreditam que seja um salmo de Davi, o maior rei de Israel, o maior autor do livro de Salmos, e aquele que mais expressou a proximidade do desejo do Senhor para com um rei, a ponto da palavra dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a segunda maneira da gente olhar para esse salmo, além de pensar no seu estilo, é pensar na sua estrutura. E aqui eu vou falar uma palavra que, não sei se os irmãos já ouviram falar, de quiasmo. Está perto de quiabo, uma estrutura quiasmática. Pastor, que negócio é esse? O hebraico é uma língua pobre, não é uma língua rica como o português, de muitas palavras, de vários significados, de várias interpretações. É uma língua que comunica através de palavras, mas também em estruturas. Nós não conseguimos dimensionar isso, porque a nossa Bíblia impressa em português segue uma continuidade. E a gente lê esses textos à margem reta aqui, com um espaçamento padrão. Mas se a gente pudesse ler esse salmo no hebraico, esse salmo teria essa estrutura aqui que eu coloquei no slide. Para resumir, quiasmo é uma estrutura sanduíche. Pão, molho, salada, bacon, carne. Depois a gente repete o molho, a salada, o bacon e o pão. O principal desse salmo é mostrar uma coisa no início, fechar ela no final, falar mais na segunda, fechar no final, falar mais na terceira, fechar no meio, e o principal do texto está no meio. Uma estrutura quiasmática, uma estrutura lasanha, uma estrutura escondidinho de carne, onde tem massa no meio, massa no fim, recheio no meio e massa no começo. O importante é o meio. O centro está no meio do texto. E a parte mais importante que a gente leu desse texto se encontra nos versículos 6 e 7, quando o salmista diz o seguinte: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. O que a gente vai mostrar aqui nessa noite é que o salmista lança uma ideia e fecha a ideia, lança a ideia e fecha a ideia, lança outra ideia e fecha a ideia, e o principal está no meio. Então vamos por partes. O primeiro versículo diz assim: por que se entristecem ou se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O salmista está trazendo uma ideia de que as nações, os reinos, estão em atrito com o reino de Deus. As nações estão enfurecidas com o reino de Deus. As nações, os outros povos, não querem ser submissos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Deus de Israel. As nações se levantam enfurecidas contra o poder de Deus. E eu colocaria nesse versículo 1 a seguinte estrutura: pagãos
se enfurecem. As nações estão enfurecidas com o poder de Deus. As nações desejam ter o poder de Deus nas suas mãos. Isso não é novo, isso é antigo. Desde a Torre de Babel, quando o homem desejou ser mais do que Deus, e depois os vários impérios ao longo dos tempos foram se levantando com o desejo de serem mais do que Deus. O Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. Ao longo da história, os homens sempre se enfureceram contra Deus e desejaram se rebelar contra o seu Criador, como nos diz o versículo 1. Os povos se enfureceram contra Deus. Mas olha como que Deus responde a esse povo. Olha o versículo 10, que ele diz o seguinte: agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos advertir, juiz da terra. Está vendo como o salmista lança um problema e fecha com uma solução? Ele está dizendo o seguinte: não adianta vocês enfurecerem contra o Senhor, não adianta se rebelar contra Deus, não adianta achar que tem o poder nas mãos, não adianta pensar que o domínio pertence ao ser humano, não adianta pensar que uma conquista ou outra significa ser mais do que Deus. O versículo 10 nos fala que todos os reis e que todos os juízes estão submetidos à vontade do grande rei, do grande Senhor, do grande e excelso poder que governa todas as coisas. Os pagãos se enfurecem, mas no versículo 10 eles aprendem quem é o Senhor de toda a história. Mas o texto continua. Olha o versículo 2, o que diz: esse povo que se rebela, esse povo que se enfurece diante do Senhor, e como o pastor Edgar trouxe na semana passada, existem duas classes de pessoas no mundo, os ímpios e os justos. Os ímpios se rebelam e olha o que eles fazem. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Os pagãos que rebelam contra o Senhor praticam atos de desobediência e rebeldia. Para um ímpio, seguir o caminho do Senhor nunca será princípio de sabedoria, sempre será um fardo pesado. E não pense, os irmãos, que isso está somente nas classes e nos grandes impérios. Quem é o rei do seu coração? Quem é o imperador dos seus anseios? Quem é que toma as decisões no trono da sua vida? É o Senhor? Ou é você mesmo? Esse salmo vem muito ao impacto, não apenas das necessidades e dos anseios de nações poderosas, mas ao nosso singelo coração que quer ser poderoso demais a ponto de tomar as decisões no lugar de Deus. E sabe quais são os resultados disso? Rebeldia, apostasia, e chegando até o final e o último passo de tudo isso, o negar quem Jesus é. De dizer o seguinte: não, esse negócio de igreja, esse negócio de vontade do Senhor, isso não é para mim. E a gente se rebela. E aí, um abismo vai chamando outro abismo, passa a rebeldia e vem a dúvida: será que esse Deus que governa todas as coisas existe mesmo? Mais do que isso, além de rebeldia, além de dúvida, vem as nossas próprias definições de quem Jesus é. E aí está um grande problema. Não é de hoje que as pessoas pintam um Jesus conforme o senhorio do seu próprio coração.
Isso não está evidente somente nos desfiles da escola de samba, que coloca um Jesus representado por uma mulher indígena, trazendo armas, o perseguindo. Essa má compreensão de quem Jesus é, de quem o Rei dos Reis é, também pode ser praticada por cada um de nós, quando não reconhecemos o senhorio e a rebeldia, que muitas das vezes o nosso coração quer impor nas nossas próprias vontades. Quem é a nação rebelde que se levanta contra o Senhor? Não é apenas os assírios, os babilônicos, os gregos, os persas, os romanos. São todos aqueles que querem assentar no alto trono do seu próprio coração e ditar as regras da sua própria vida, segundo a sua própria concepção de vontade e desejo. Para esses reis da terra e do próprio coração que se levantam, que conspiram, que diz, rompamos os laços, sacudamos as algemas, e que entende que o evangelho é como uma algema, como algo que tapa os seus olhos, o Senhor Jesus responde, ou melhor, o salmista responde no versículo 11 e o versículo 12. Vocês que estão rebeldes, ao invés de praticarem atos de obediência, de desobediência, melhor dizendo, pratiquem atos de obediência. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Olha de novo a estrutura. Há os pagãos que se rebelam e o Senhor os ensina. Há os pagãos que praticam um ato de desobediência e agora o Senhor, em contrapartida, apresenta atos de obediência, dizendo para eles, não é para vocês entenderem que vocês estão algemados por mim. Não é para vocês entenderem que há um fardo sobre vocês. Vocês precisam servir ao Senhor com temor e tremor. Vocês precisam beijar o filho. Como é que é isso, pastor? Que conversa que é essa de beijar filho? Estou cumprindo isso direitinho, meu filho vai para a escola, eu dou um beijinho nele. Não! Aqui nós estamos falando do Filho de Deus. E essa expressão beijar o filho é se submeter à vontade do filho, é se sujeitar ao filho, é reconhecer quem é o Senhor da história. E a palavra diz que bem-aventurado não é o independente, bem-aventurado não é aquele que conquista tudo, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Atos de desobediência são vencidos por atos de obediência levantados pelo Pai. A primeira parte desse salmo, a parte verde e a parte azul, nos mostra o Senhor se retratando aos povos pagãos que praticam atos de desobediência. E sabe onde que esse texto é aplicado no Novo Testamento? Atos capítulo 4, versículos 25 e 26. O irmão, por favor, que achar, leia. Atos capítulo 4, versículos 25 e 26. Deixa eu só trazer o contexto desses salmos, desse texto para os irmãos. Na verdade, o irmão vai ler do versículo 23 ao versículo 26, ou então a irmã. Mas o que está acontecendo ali em Atos capítulo 4? Pedro e João estão pregando no Sinédrio, certo? Por que eles estão pregando no Sinédrio? Porque existiam autoridades pagãs que governavam o mundo. Herodes, Pilatos, e essa oposição queria o domínio do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E quando eles começaram a pregar, uma multidão de 3.000 se converteu. Depois,
Pedro e João curaram um coxo, que havia mais de 40 anos que vivia naquela condição. O povo se inflamou, mais de 5.000 se converteram, e as autoridades os prenderam. E olha o que eles escreveram depois de saírem da prisão. Versículo 23 em diante do capítulo 4, por favor, alguém leia. Está vendo o versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Salmo sendo repetido aí? E ainda o evangelista Lucas falou que foi Davi que escreveu, então eu também acredito que foi Davi que escreveu o Salmo 2. Mas olha só o que ele está dizendo. Essas forças pagãs que se levantam para tentar destruir o reino do Senhor, não vão conseguir. Eu vim aqui para contar para vocês o que os escribas e o que os anciãos fizeram. Eles tentaram nos prender, eles tentaram impedir o avanço do reino dos céus, mas eles nunca vão conseguir. E ele depois escreve um dos versículos mais bonitos das Sagradas Escrituras, quando diz o seguinte: porque nós não podemos parar de falar o que nós vimos e ouvimos, nós vamos continuar testemunhando. Que é uma aplicação para o versículo, essa primeira parte desse salmo, é a seguinte: reino nenhum é capaz de parar a obra do Senhor. Não há poder, não há força que opera diante de um rei vivo e poderoso, nem mesmo você querendo ser o dono do seu coração. Porque quando você tem um plano, quando eu faço um plano, quando eu quero tomar a rédea do meu coração, o Senhor me derruba, me coloca no chão e fala assim: quem manda aí sou eu. Quando o império quer levantar, quando os escribas querem prender, quando os anciãos querem parar e sustentar, de edificar, melhor dizendo, o que Pedro, o que João está dizendo, é o Senhor quem os liberta da cadeia e diz o seguinte: continuem proclamando, porque opressão e oposição nós sempre teremos, mas nós vamos avante, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra o poder do Espírito de Deus revelado na sua igreja. Vamos mais adiante para o recheio. Então a gente está vendo aqui os pagãos que se rebelam, os atos de desobediência, mas os pagãos aprendendo e tendo que agora praticar ato de obediência. Olha o que diz o versículo 4, e eu acho esse texto curiosíssimo. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Além de falarmos de como os pagãos querem viver, uma segunda parte desse texto nos ensina como que Deus reage à incredulidade e à fragilidade do ser humano. E o salmista usa dois termos muito curiosos. O primeiro, o salmista fala que Deus ri, da gargalhada. O segundo fala que Deus zomba, que Deus, na linguagem jovem, zoa. Já parou para pensar nisso? Deus rindo, Deus zoando. Pastor, que conversa é essa? É óbvio que aqui não quer dizer que Deus esteja humilhando. Zombar no sentido de humilhar.
mas significa que Deus está olhando para como pagão, para como gentil, está se levantando, está querendo ser o dono do seu coração, e Deus pega e diz assim: eu não acredito que esse cara está fazendo isso. Você vai por esse caminho mesmo, cara? Você vai tomar essa decisão? Você não sabe o que vai acarretar isso na sua vida. É como se Deus olhasse para as nossas ações, para as nossas atitudes, e diante delas fizesse o seguinte: eu não acredito que vocês vão fazer isso. Em algum momento Deus vai lá e permite que a gente faça. E depois nos envergonha. Ou então há momentos em que Deus é misericordioso e fala assim: não faz isso não, que vai dar muito errado. E Ele nos livra disso. Mas em geral, quando nós lemos que Deus zomba da fraqueza humana, eu vejo essa aplicação somente em 2 Coríntios, segunda ou primeira, hein? 1 Coríntios eu acho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que é quando Paulo diz assim: Deus tornou as coisas sábias do mundo em loucura. É como se Deus olhasse para toda a investida do homem, é como se Deus olhasse para toda a tecnologia humana, é como se Deus olhasse para toda a investida do ser humano, olhasse e dissesse o seguinte: agora que vocês descobriram isso, sabe onde mais que eu vejo a aplicação disso? Quando Jó questiona a Deus. Quando o ser humano se acha forte o suficiente, ou fraco demais, ele se acha no direito de questionar a Deus. E ele fala assim: por que, Senhor, eu estou sofrendo tanto? E ao longo do seu livro todo, Jó vai questionando isso com o Senhor. Até o momento no capítulo 38, 39, 40 e 41, que o Senhor se revela para Jó e pergunta para ele: onde você estava? Quando com as minhas mãos, quando com a palma da minha mão, eu medi o oceano. Onde você estava? Quando eu, com a concha da minha mão, moldei as montanhas. Quem você acha que você é? Diante do Deus que conhece cada estrela pelo nome. E o pessoal que estuda as estrelas afirmam que há mais estrelas no céu do que areias no oceano. Pega lá uma palma da sua mão e enche de areia, chega na sua casa e começa a contar grão por grão. E depois você pergunta assim: Senhor, por que eu estou passando isso? Porque diante da nossa sabedoria, diante da nossa inteligência, diante do nosso poderio, Deus ri, porque nós somos pequenos demais diante da imensidão do poder daquele que vive. Diante da nossa sabedoria, da nossa suficiência, Deus pode zombar, porque Ele é grande, porque Ele é suficiente, porque Ele é Senhor de todas as coisas, porque Ele governa sobre céu, terra e mar. Ele é o verdadeiro juiz. E olha como ele fecha esse bloco. Versículo 8, versículo 9, ele diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, porque eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu darei a você a extremidade da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. É óbvio que o Senhor não está falando isso apenas para Davi. Ele está falando isso para o verdadeiro rei que viria. Todo salmo real aponta para o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo salmo real
não para em Davi, Salomão, Jeroboão, Roboão, Jeoaquim, Josias, Manassés. Um salmo real aponta para o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Onde você já leu essa expressão nas Sagradas Escrituras? Tu és meu filho, eu te gerei e eu tenho prazer em você. Hebreus 1:5. Onde mais? Hebreus é quando o autor aos Hebreus está falando da grandeza do Senhor, que é sumo sacerdote de todos. Onde mais você já leu esse texto? Tu és meu filho, eu te gerei e eu te amo, em você tenho prazer. No batismo de Jesus. O que é o batismo de Jesus? É o início do seu ministério público. O Rei dos Reis não é Davi. O Rei dos Reis não é Salomão. O Rei dos Reis é Jesus Cristo, que foi batizado para identificar tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos. Onde mais os irmãos já leram esse texto? Na transfiguração. Quando o mesmo Pedro chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, esse lugar é maravilhoso demais. Vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, a outra para Elias. E ouve-se uma voz do céu dizendo: este é meu filho, eternamente gerado, a ele ouvi. Porque o Rei dos Reis não é dono de uma nação pagã. O Rei dos Reis não é aquele que murmura e quer ser o dono do seu coração. O Rei dos Reis é aquele que se humilhou e se fez carne no meu e no seu lugar. Sabe o que nós celebramos no domingo que passou? Só não fala carnaval, hein? No calendário litúrgico, o que nós nos lembramos no domingo passado? É o domingo da transfiguração. Para quê, pastor? Para que hoje a gente pudesse lembrar de uma quarta-feira de cinzas. E para que tudo isso? Para que nesses 40 dias a gente pudesse nos lembrar da quaresma. Que isso, pastor? Crente celebra a quaresma? Lembra de quaresma, sim. O calendário litúrgico evidencia a quaresma. Os 40 dias que antecedem a morte e ressurreição de Cristo Jesus. É óbvio que a gente não deixa de comer carne. É óbvio que a gente não quer viver uma vida de penitência somente nesses 40 dias. Sabe por quê? Porque a gente reconhece que o Rei dos Reis não é rei de 40 dias. Ele é rei da vida toda. Mas nesses dias em que nós nos preparamos para a Páscoa, nós precisamos nos lembrar que existe um rei que foi entregue no meu e no seu lugar, o Filho amado de Deus Pai, que reina sobre céu, terra e mar. E quem diz que ele não tem arma, está totalmente errado, porque ele segura na mão uma espada para julgar com justiça. Ele segura na outra mão um cetro para evidenciar que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que no Apocalipse capítulo 19, versículo 5 e 6, todo joelho e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é Rei dos Reis, para a glória de Deus Pai, e todo joelho se dobre diante daquele que é, que era e que há de vir,
um salmo real que aponta para o verdadeiro Rei, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, que se encarnou, morreu, ressuscitou e é o nosso refúgio e fortaleza, o único capaz de assentar no trono do nosso coração, para a glória dele, no poder dele e autoridade dele. Amém e amém. Alguma pergunta, meus irmãos, sobre o Salmo 2, sobre a estrutura sanduíche, quiasmática? Tudo certo? Compreendido? Isso é bom. Isso é bom que a gente pode ir sempre adiante. Meus irmãos, nós vamos louvar o Senhor. Carol, você lembrou o nome do hino? 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Em pé, louvemos ao Senhor. Deus bendito, que o teu poder sempre nos sustente, que diante da nossa fragilidade e do nosso desejo de sermos donos do nosso próprio coração, gerando em nós rebeldia, falta de fé e murmuração,
Nós clamamos ao Senhor que o brilho do teu poder sempre haja em nós, a fim de vermos e reconhecermos que só o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a glória de Deus Pai. Despeça-nos em paz e em segurança, dá-nos um restante de semana abençoada, e que nesses dias que antecedem a Páscoa do Senhor, possamos nos lembrar do seu sofrimento, da sua obra, mas sempre reconhecendo que o Senhor não é Deus apenas de quaresma, o Senhor é Deus de vida, de ano todo, de vida toda, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, ide em paz, que a graça sublime e suficiente de Jesus estejam com todos vocês, que o amor de Deus, aquele que rege o universo, nunca se aparte de vós, que o poder e a consolação do Espírito os guarde e sustente hoje e até o dia que contemplarmos face a face o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém e amém.